Abra comigo a sua Bíblia, vamos a Êxodo capítulo 32. Hoje eu vou falar sobre um tema diferente. Vou falar hoje sobre a ira. Peço a sua paciência. Uma boa parte dessa mensagem se baseou numa obra de David Powlison, Bom e Bravo, em que o autor vai lidar exatamente com esse desafio da ira. E antes que você pense que esse assunto não é para você, me escute. A ira tem diversas manifestações e eu queria que você de verdade abrisse o seu coração nessa manhã e deixasse a palavra de Deus entrar. Êxodo 32, versículo 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido e adorou e ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu. E toda esta terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente.
Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Todos nós falhamos nessa temática da ira. E todos nós já conhecemos na caminhada algum tipo de manifestação de ira. Já fizemos críticas, já recebemos críticas, vimos e ouvimos pessoas ficando iradas umas com as outras. É possível que, talvez, todos os dias, em algum momento, você seja afetado por algum tipo de estado de ira. Ou é proveniente de você mesmo, ou de alguém bem pertinho. Mas muitas vezes essa ira, ela é branda. Ela é apenas frustração, reclamação e irritação. Outras vezes a ira é velada. É apenas um pensamento crítico ou um tipo de agressão que é mais passiva. Muitas vezes, a ira é entranhada, oculta da nossa consciência. A gente nem se dá conta do que está fazendo. Ela aparece disfarçada numa brincadeira, ou ela é anestesiada por alguma distração nossa. Por vezes, a ira é intensa e se mostra por meio de amargura e violência mesmo. Não surpreende que quando o apóstolo Paulo vai lidar com os pecados mais comuns lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, metade da lista diz respeito à família da ira. Metade da lista diz respeito à família da ira, e peço que você abra comigo Gálatas 5, por favor. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, agora preste atenção, inimizades, rixas, ciúmes, iras, note que a palavra está no plural, discórdias, divisões, facções, invejas. Agora vamos para um outro campo. Bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso que eu repito aqui, que há aqui um campo chamado família da ira. São palavras diferentes, com ênfases diferentes, mas amarradas na mesma raiz. No entanto, existe um tipo certo de ira. Por exemplo, a gente está vendo aqui Deus se irar com o povo e com o que o povo rapidinho é capaz de fazer, um bezerro de ouro, com tudo que Deus fez. Hein? Olha os milagres que Deus fez, a maneira como Ele chamou Moisés, os desafios que acabaram acontecendo naquele contexto todo, mas agora surge do nada, chutaram uma pedra e surge um bezerro. Eu estou falando isso porque quando Moisés depois vai falar com Arão, quase que Arão está dizendo isso. Pois é, o povo veio e de repente apareceu um bezerro, né? Existe um tipo certo de ira. E essa ira do tipo certo faz bem. Esse tipo certo de ira diz mais ou menos assim: isso é errado. E esse tipo certo de ira age de modo a proteger os inocentes e indefesos. Esse tipo de ira correta vai dizer: isso é errado,
E a gente precisa lidar com este problema. Deus, que é bom e faz o bem, expressa uma boa ira por uma boa causa. Jesus, por exemplo, é bom e ele fica irado. Ele entra no templo, numa certa ocasião, e ele derruba aquelas mesas dos cambistas. Mas tudo estava a serviço da misericórdia e da paz, afinal. Ele pode e quer nos perdoar pelo nosso tipo errado de ira, mais comum em nós seres humanos. Ele pode e quer nos ensinar também o tipo certo de ira. A menos que de alguma maneira você se tenha anestesiado para a condição humana, cada um de nós luta bastante com a ira. Mas é possível resolver esse problema? Essa é uma pergunta inicial. A palavra resolver pode sugerir para alguns que podemos alcançar um resultado definitivo, superando por inteiro a ira. Isto é, que algumas mudanças de comportamento resolverão o problema. Tanto que tem gente que vai buscar em psicólogos um auxílio para lidar com a ira. Resolver enquanto palavra pode sugerir que o tipo ruim de ira é apenas um mau hábito. Porém, a ira, nesse sentido, não é um problema a ser resolvido desta forma, pelo menos, porque ela é uma capacidade humana. Pasmem, assim como o sexo, a felicidade e a tristeza, quando exercida de maneira correta. É uma reação humana complexa. E como todas as capacidades humanas, às vezes ela funciona bem, porém muitas vezes ela expressa-se de maneira errada. Pessoas intensas, pessoas que reagem de maneira exagerada, pessoas que perdem o controle. A ira é a reação que destrói casamentos, desintegra famílias. Não é assunto acessório, especialmente em nosso tempo. Ela estimula fofoca, ela estimula que se mate um colega de aula. A ira divide igrejas, transforma amizades em inimizade e explode em violência de trânsito. Ela é a substância de todos os tipos de ressentimento e amargura. O fato de alguns reagirem de maneira menos acalorada não significa que não ficaram irados. Afinal, a ira está no DNA da reclamação, do ressentimento, da irritabilidade e do bate-boca. Esse problema é como um par de chinelos, um mesmo tamanho serve para muitos pés. Se você sempre foi teimoso, briguento e instável, se uma vida repleta de decepções e desilusões transformou você em alguém amargurado, mesmo que você tenha uma personalidade mais tranquila, saiba que você tem o problema da ira. Ao expressar ira, alguns explodem, outros incubam, alguns são letárgicos. Mas todos sentimos, mesmo que não tenhamos consciência disso. E se não sentimos, é porque nos anestesiamos ou nos desligamos da realidade. A ira se sobressai quando usa roupagem ofensiva e dramática. Aí que ela aparece e é evidente. Quando ela é violenta, amargurada persistentemente. Contudo, a diferença entre as iras é apenas de grau e intensidade, e não de qualidade, não de tipo. Todos temos mais semelhanças do que diferenças no tema da ira. Assim, posso me irritar quando alguém perturba a paz do meu conforto e conveniência pessoal. Posso me irritar com um atendente que eu entendo que é incompetente.
Posso me irritar quando alguém não se dá o trabalho de me entender direito e decide fazer caricaturas da minha crença ou atitudes e me despreza com base naquilo que imaginou ser a minha realidade. Por outro lado, gente, a ira às vezes sim é justificada. Outras pessoas fazem coisas erradas. Vivemos num mundo que nos apresenta o tempo todo provocações importantes. Há males em relação aos quais a gente deveria ficar perturbado e não conformado, sob pena de a gente ser engolido nessa cultura. E talvez também tenha havido ocasiões em que você lidou com a provocação da maneira certa. A ira justa produz uma determinação legítima, enérgica às vezes, mas construtiva para resolver um problema. A ira deve estar sempre entrelaçada, porém, com misericórdia e amor. E talvez esse é o nosso grande desafio aqui. Justificar uma ira santa quando ela não vem carregada de misericórdia e amor. A ira deve estar sempre entrelaçada com essas virtudes. Alguma vez você já testemunhou alguém, pai, mãe, colega de trabalho, professor, pastor, cônjuge, ficar irado de modo a produzir o bem? Pois bem, isso acontece. Em muitos momentos, porém, a nossa ira não é justificada, ou ela explode de modo que é fora de proporção. Já ficou implicante ou sentiu pena de você mesmo? Talvez você leve para o lado pessoal coisas que não têm a ver com você. Você já reclamou sobre o tempo ou xingou num engarrafamento do trânsito, por exemplo? Talvez você interprete mal ou exagere aquilo que alguém já disse ou fez para você. Pode ser difícil perceber e admitir essas coisas porque nossos pensamentos são muito plausíveis de que a gente tem direito, de que a gente não errou, de que a gente está com a razão. Você é regido pela sua agenda, este é o ponto aqui. Pelas suas expectativas, pela sua comodidade, pelo seu prazer e pelos seus temores. E quando alguém mexe nessa estrutura, você se entende justificado para ficar irado com alguém. E apesar de não perceber na hora, você perde a cabeça. Porque alguém se colocou no seu caminho. Há ocasiões em que você de fato teve razão para se irritar, mas a raiva saiu do controle, ela foi desproporcional. As coisas que você pensou, disse e fez foram hostis, até más. Você se apegou a uma postura crítica. Em resumo, pagou mal com mal, como se dois males fossem capazes de produzir o bem. Eu acho que essa frase é bem importante aqui, quando a gente é ensinado que deve vencer o mal com o bem. Não tenha a ideia equivocada de que dois males vão produzir bem. Nos tornamos essencialmente destrutivos e não construtivos, diferentemente da ira certa. Sua ira gerou mais destruição, mais mágoa, mais distanciamento, em vez de uma solução positiva. Houve também situações em que o sentimento perdurou muito mais do que deveria. Dias, semanas, talvez anos. Uma traição pode ter deixado você amargurado. E você não consegue perdoar. Isso sim tem a ver com ira. Você remoe aquele acontecido, reproduzindo ele, repensando ele várias e várias vezes. A ira não é necessariamente uma reação de causa e efeito a algum acontecimento específico. Muitas vezes há um efeito cumulativo de desilusões e frustrações da vida que a gente carrega.
Os desiludidos não alimentam as chamas das explosões de ira, mas eles vão enchendo o cálice. Eles não apontam para um único ressentimento específico responsável por aquela amargura, mas o cinismo é da família da ira. Há vezes em que você tem o problema oposto. Deveria ficar irado, mas não fica. Algo errado acontece. Não necessariamente com a sua própria pessoa, mas você não se importa. Não dá atenção, não reage. Você ignora ou minimiza coisas que estão erradas e que deveriam ter uma abordagem. Talvez nem sequer as perceba, por mais estranho que pareça, a ausência de indignação correta também é um problema de ira. Não é um problema para o qual as pessoas procuram ajuda, mas deveria ser. Quando o impulso de se irar é transformado em algo bom e construtivo, meus irmãos, o resultado inclui a capacidade de ser estimulado de maneira boa contra os verdadeiros males. O que é a ira? Cada um de nós tem muita dificuldade de mudar. Uma vez que a ira se apodera de nós, ela nos domina. Os antigos romanos tinham um ditado para isso. A ira é uma breve loucura. A ira nos deixa loucos, cegos, confusos, lampejos de sanidade na hora da ira são raros. Por acaso, alguma vez você já se lembrou de um acesso de ira e depois de alguns minutos se deu conta do estado em que você estava? O que se apossou de mim, você pensou? Como eu pude ter pensado, dito aquilo, feito aquilo? Às vezes, até se diz, como é que você foi capaz, o outro, de me levar a isso? Às vezes, a insanidade não é tão breve assim. Ela fica. A ira pode ser pura e construtiva. Porém, na maioria das vezes, o sentimento surge de maneira errada e destrutiva, em reclamações, acessos de raiva, frieza, retaliações ou o sentimento de vitimização. Por isso eu queria que você tivesse aberto nesta manhã para ampliar a sua concepção média de ira. Essas são as maneiras mais típicas pelas quais todos nós retribuímos mal por mal. Repito, reclamação, acesso de raiva, frieza, retaliações e vitimização. Pena de nós mesmos. Essas são as maneiras em que a gente retribui mal por mal. Sem dúvida, uma reação natural, mas Deus considera essa reação errada. Acabei de citar, mas faço a leitura, Romanos 12, versículo 17. Olha o que esse texto diz. Não paguem a ninguém. Veja que isso aqui é incondicional, né? Mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso aqui é uma questão de fé, de confiança, de espera, de entrega. Na maioria das vezes a gente não tem essa espera. A gente quer resolver com as próprias mãos e dá errado. E dá tudo errado. Agora o texto continua.
façam o contrário. Eu queria de coração que você me ouvisse nessa manhã, porque eu acho que esse é um desafio nosso enquanto indivíduos. Cabe para qualquer pessoa nesse lugar. Qualquer. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto você amontoará bravas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. A questão é complexa porque cada um de nós traz consigo um conjunto de associações na hora da ira. Memórias pessoais, experiências boas e más, pessoas que nos feriram ou nos influenciaram. Esse conjunto de emoções cria um contexto convincente para nós de que a gente está certo. Nossa definição instintiva, nesse caso, pode não ser útil para lidar com o outro. Em sua essência, a ira é uma coisa simples. Apresento aqui uma definição. O que ela expressa é, abre aspas, sou contra, fecha aspas. É uma postura ativa que assumimos para nos opor a algo que julgamos que é importante, mas ao mesmo tempo errado. O assunto é importante, mas a maneira como nos foi trazido, a gente discorda. Manifesta contrariedade. Observamos uma coisa, avaliamos essa coisa e declaramos: isso aí é importante, mas não está certo. Tua opinião está errada. É quando nos deparamos com algo no nosso mundo que passa dos limites. A ira expressa a energia da nossa reação a algo que a gente entende que é ofensivo e que a gente quer resolver ou quer eliminar. O DNA da ira não é a expressão exaltada das emoções. Não é uma explosão de adrenalina. Não é uma maneira específica de expressar ira. Não é o acontecimento ou a pessoa que nos irrita. Não é o ato de discutir a ira. A essência a tudo isso tem uma avaliação negativa, um descontentamento com relação a alguma coisa que tem, no nosso entender, importância suficiente para ter a nossa atenção. Os seres humanos nascem, meus irmãos, dotados da capacidade de reagir com desgosto, com desaprovação a males reais, mas também agir com determinação para consertar alguns males. Em outras palavras, somos seres morais. A gente consegue ver o que está errado e quer que fique certo. Sei que a nossa moralidade hoje está muito relativizada, ofuscada, pervertida, mas ainda assim Deus reteve em nós seres humanos noções de certo e errado, bom e mal, justo e injusto, graças a Deus, inclusive com não cristãos. Por isso, essa avaliação que a gente faz de tudo e todos tem a ver também com seres humanos morais que a gente é. Fomos criados à imagem de Deus, sendo assim, fomos feitos para seguir uma lógica da ira. Lembra que eu já falei da ira boa aqui, da ira santa, que é o desejo obstinado de Deus de ir contra toda forma de mal, julgando, condenando? Mas existe um outro tipo de ira, motivada por outros amores, que não vai causar o benefício pretendido. Algo tem importância para quem está irado, e esse algo está errado, logo isso me desagrada, e eu sou contra, portanto eu tenho que mudá-lo, removê-lo ou destruí-lo. A essência da ira consiste em sermos impelidos a agir quando algo importante se encontra não como a gente gostaria que fosse, ou até como deveria. Por isso, preste bem atenção nessa palavra que eu vou citar agora. Ira tem a ver com descontentamento. Quando estamos contentes com algo,
é impossível sentir ira, porque a gente está aprovando aquilo. Então, não nos sentimos afrontados. Da mesma maneira, quando algo não importa muito ou quando nós não o percebemos, não há ofensa, não há ira. Contudo, cada variante da ira, nós avaliamos em cada uma delas algo que está acontecendo. Nós nos importamos e desempenhamos o papel de crítico, juiz, ativista, inimigo, denunciador. Eu desaprovo, isso está errado, me sinto ofendido, quero consertar essa situação ou livrar-me dela. E aí alguns matam. Matam mesmo. Essa essência de avaliação está por trás das associações pessoais que fazemos com a ira. Todos os incidentes têm 3 coisas em comum. Primeiro, eu identifico um mal visível. Segundo, assumo uma postura de desaprovação e fico com descontentamento. Terceiro, de alguma maneira, sou impelido a agir, a fazer alguma coisa, a dizer ou fazer algo sobre aquilo. Considere o amplo leque de emoções possíveis quando o tema é ira. Numa extremidade estão os tipos de ira que expressam apenas indícios de irritação, queixas leves. Mas na outra extremidade, a ira está associada à fúria descontrolada ou busca por vingança. No entanto, quer o tremor seja brando ou violento, nos sentimos. O denominador comum está operando do lado de dentro. O grau de importância que algo tem para nós, o grau em que algo nos afeta, inflama ou atenua as chamas das emoções. Todavia, sejam reclamações momentâneas, discussões, ressentimentos e até mesmo furor homicida, tudo compartilha o mesmo DNA da ira. De modo semelhante, além das emoções que podem variar e a ira ser a mesma, as ações também podem variar. Dependendo da situação, a pessoa comete um assassinato de 1º grau ou um crime passional. Em outros casos, ela pode mover um processo, organizar um protesto, sair em defesa de uma vítima e abusar da legítima defesa. É sempre possível envolver-se numa discussão. A pessoa também pode tentar fugir, evitar quem a irrita, fingir que aquilo não incomoda ela. Mas não quer dizer que ela não está irada. Ou então pode simplesmente não fazer nada. A reação pode ser justa ou injusta, boa ou cruel, construtiva ou destrutiva. Mas ainda assim a ira está ali. O fio que perpassa todas as ações é o mesmo. O que você está fazendo está errado. E eu tenho que lidar com isso. Aquilo que você faz ou deixa de fazer em relação a essa pessoa que você condena, varia. Os objetos também que desencadeiam esse descontentamento variam bastante, porque embora a essência é comum, sou contra, os objetos variam. Podemos nos opor a qualquer coisa, ficar com raiva de pessoas, animais, máquinas. Eu não vou citar uma coisa aqui agora, que eu lembrei, né? O objeto às vezes pode ser o tempo, o objeto final pode ser Deus. Ficamos irados com Deus. Podemos nos opor ao que é mal e ficar bravos com coisas que abusam das pessoas e as exploram. Também podemos ficar irados com coisas bobas que simplesmente apenas vão de encontro contra o que a gente quer. Podemos ficar irados com pessoas que nos prejudicaram de verdade, mas também com pessoas que deveríamos amar. A duração da reação, gente, pode variar. O negativismo pode ser um capricho passageiro, uma frustração no trânsito esquecida em segundos. Ou a ira pode definir a causa moral e assumir uma hostilidade que vai dominar você o resto da vida. Seja curta ou longa,
ela vai dizer: estou descontente com alguma coisa. Tudo isso foi para dizer que a ira sempre faz um juízo de valor, é sempre uma questão moral. Ela já foi chamada com razão de sentimento moral, pois tem algo a dizer sobre as coisas que importam. Os seres humanos fazem juízos morais, por isso sentem ira. Você gostaria de viver, por exemplo, num mundo em que não há juízo moral? Eu sei que a gente está caminhando para isso. Está tudo tão variável, mas seria terrível perder a noção de certo e errado, bom e mal, justo e injusto. Quando o padrão de juízo é íntegro e quando a maneira de reagir é construtiva, uma desaprovação clara é uma das melhores coisas que podem acontecer. Quando um julgamento justo acontece, todos nós sentimos aquele alívio, não? Quando alguém que pratica um crime paga pelos seus erros, isso, ainda que temporariamente, nos dá aquela satisfação de que nem tudo está perdido, de que é possível construir um horizonte, educar filhos, ter princípios familiares, no mercado dos negócios. Quer dizer, tem alguma coisa para a qual as pessoas dão valor e pode permitir então que a gente conviva. Se fôssemos indiferentes com relação a pedófilos, a terroristas ou a vigaristas, ou se apoiássemos eles, teríamos problemas morais graves. A sensatez moral deve reprovar o mal e essa reprovação é a essência da ira. Toda vez que você fica irado, está evidenciando os seus valores. Mesmo que você não os confesse, mesmo que você não tenha racionalidade para entendê-los, quando você reage, você está se entregando a uma avaliação moral que você precisa observar, investigar, porque é isso que move você. Por favor, escute isso nessa manhã. Eu sei que quando a gente lida com esse assunto, a nossa primeira reação é dar um passo para trás e olhar para quem está do lado, na frente, e sempre pensar num outro. E este é o ponto delicado e complexo desta temática. No entanto, a ira não é a única reação que exprime o que você valoriza. Sempre que você abre a boca, você está declarando os seus valores aos outros. Aquilo que para você é importante é isso que Jesus tinha em mente quando disse que toda palavra frívola será avaliada e que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Toda palavra que você profere, inclusive conversas vãs, diz algo importante sobre você. Aquilo sobre o que você escolhe falar ou que nunca pensa em dizer, declara o que você tem como importante. Suas reações emotivas e escolhas sempre expressam seus valores. Você é aquilo que ama. Lembra daquela obra de James Smith, que a gente indicou inclusive aqui? Você é aquilo que ama. Basta acrescentar um pouco de sentimento, porque você se importa, porque algo importante vai mal, para que a reação que chamamos de ira venha à tona. Sempre que sente ira, você está declarando o que importa para você. Gente, nós avaliamos tudo. Eu quero chegar agora numa analogia para a gente tentar assim, ver um pouco melhor quando a gente lida com essa questão. A gente avalia os outros, avalia nós mesmos, o clima, os animais, as ideias, a janta, Deus, os preços, os acontecimentos, a política, tudo. A gente curte postagens ou descurte, dá um like ou não. Você não pode deixar de agir então como um ser humano. O que a ira faz é expressar nossas avaliações negativas com força e emoção específicas. De onde vem essa carga emocional? Quanto mais relevância o assunto tem para você, mais você se importa. Quanto mais importante a questão, mais você valoriza alguma coisa,
com mais força, flui um tipo de descontentamento. O que é a ira? É a maneira como reagimos quando algo que a gente considera importante não está como deveria. Há vários exemplos da Bíblia que ilustram como a ira é suscitada. E eu vou propor aqui a leitura de um, Jó capítulo 32. Jó 32, versículos 2 e 3. E versículos 17 e 18. Vamos ler desde o versículo 1, Jó 32. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó. Jó está naquele dilema com Deus e naquela conversa com os seus amigos. Porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. E eu quero que você lembre quando Moisés viu o que o povo fez com aquele bezerro, ele quebrou as tábuas da aliança. Vá ao mesmo capítulo, versículos 17 e 18. Também eu de minha parte vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Ou seja, por isso que a ira é tão desafiadora, porque ela inclui uma convivência no mundo com pessoas e decisões, e ela tem uma avaliação que sempre é feita. Às vezes a avaliação é equivocada, às vezes até não, mas a reação é obstinada. E ela pode nos levar a consequências dolorosas. Quando algo passa dos limites e você fica irado, quanto de você está envolvido naquele assunto? Todo o seu ser. Tem gente que estuda até a química que se estabelece quando alguém fica naquele momento de ira, de adrenalina potencializada. A ira é algo que cada um de nós produz. Eu sei que dizer isso parece óbvio, mas por que é tão importante esse tema? Porque dizer que a ira é algo que a gente produz é uma verdade quase nunca dita. A gente tende a imaginar que o outro ou a situação é responsável. As pessoas iradas, bem como aquelas que as aconselham, costumam colocar o foco apenas numa parte de tudo o que acontece com a ira. E a parte em que elas colocam o foco é: isso não é você. A ira é tratada como algo que aconteceu a você, ou até que aconteceu em você, mas não é você. Você lida com ela, você a domina, ou você a libera, ou você a controla, ou se livra dela. Mas, dizem, não é intrinsecamente responsável pela ira. Ela simplesmente acontece dentro de você, mas você não estaria causando a ira. Olha, uma maneira de compreender a ira é entender que quando você está irado, você está fazendo algo. A ira não é uma coisa, a ira não é apenas a parte de você. A ira não é algo que simplesmente acontece, você causa a ira, eu causo a ira. Por isso a ira é um sistema complexo, gente. É algo que você faz de todo o coração, alma, mente e corpo. Você avalia algo num piscar de olhos e diz: não gosto disso.
Com a liberação da adrenalina, o corpo é estimulado, a temperatura sobe, os músculos se contraem, você sente emoções intensas, as quais são expressas no tom e volume de voz únicos. Linguagem corporal, expressão facial. O raciocínio acelera a mente e reproduz o que aconteceu, imaginando os cenários, avaliando, planejando e escolhendo. Então você entra em ação, decidindo o que fazer e dizer. Seus desejos ali estão bem ativos. Você quer a justiça, quer provar que está certo, quer ser tratado com amor, quer chegar a tempo para o compromisso. Quer proteger alguém ou apenas fazer as coisas do seu próprio jeito. Mas a ira não acontece só no corpo, e ela acontece. A ira é proveniente de motivações profundas. Desejos e crenças ocultos estão em ação sempre na nossa vida. As motivações são mais profundas do que a gente é consciente delas. Com frequência sentimos, pensamos e agimos e reagimos sem consciência do que está acontecendo. No entanto, tudo isso compõe o centro organizador da nossa vida. E é por isso que a gente precisa tropeçar para se dar conta de quem a gente é. A menor ocorrência de irritação ou a mais leve amargura duradoura revela imensas verdades a nosso respeito, desde que estejamos dispostos a ver. Para trazer à tona as motivações que estão por trás da ira, pergunte-se: quais são as minhas expectativas? Porque essa pergunta vai fazer você parar e pensar. O autoconhecimento, nesse sentido, é ao mesmo tempo um dom, mas uma conquista. Por isso que a Escritura, quando ela nos ilumina nesse caminho, ela vai fazer com que a gente ouça a palavra e se avalie. A própria ceia é esse momento, né? Examine-se a si mesmo. O problema é quando a vida corre um monte e a gente não para fazer essa avaliação e vai no automático. E na verdade a gente está sendo conduzido por ídolos invisíveis, mas que estão definindo o que para nós é importante. Os filhos estão crescendo e eles estão sendo educados numa família com deuses falsos, deuses invisíveis, embora se confesse o Deus verdadeiro. Podemos ter consciência das nossas expectativas até certo ponto e aos poucos passar a compreender um pouco mais profundamente isso. Mas é difícil enxergar. É mais difícil ainda reconhecer a verdadeira natureza dessas características. Parte do problema advém do fato de que a ira dá a impressão de na hora ser justa. Eu estou muito certo porque você está muito errado. Pense no que eu acabei de dizer agora. A gente não diz isso, né? Eu estou muito certo porque você está muito errado. Eu desejo isto. E esse desejo intenso de pensar bem a nosso próprio respeito e de nos valorizar e defender o tempo todo atrapalha o processo de autocrítica e de olhar para a nossa motivação. Quando você fica irado, pergunte ou tente pensar o que você quer afinal. O que você deseja e o que esse desejo significa para você, que importância ele tem. Quando você explode em ira, o que você acredita a respeito do significado do que acabou de ocorrer. Do que você tem medo. Preste bem atenção. Medo é desejo ao contrário. Eu não quero isso, ou eu não quero que isso aconteça. O que você acha que pode acontecer de terrível e que motiva você, por vezes, ao desespero da ira? Quais intenções o guiaram durante essa interação? O que você está procurando, afinal? Quando fica amargurado e não consegue se livrar desse sentimento, qual é a esperança e o seu desejo?
Gente, essas perguntas podem levar a cada um de nós a uma fonte mais profunda da ira, um motivo um pouco mais escondido. Elas revelam o seu coração, o que você mais deseja, aquilo em que confia, ou o que odeia, ou o que você ama. Por isso que esse assunto é totalmente teológico. Embora a psicologia muitas vezes queira dar uma ajuda, dependendo da leitura do ser humano, a ajuda nem sempre será eficaz. Quando a ira perde o caminho, isso diz algo sobre como estamos nos desviando aqui dentro, sobre quem está no centro do universo. Quando a ira perde a linha e se transforma em mau humor, queixas ou amargura, você não precisa de uma técnica para se acalmar. Não precisa que as circunstâncias mudem, não precisa que outras pessoas mudem. O que precisa mudar são nossas motivações interiores, e o Evangelho pode nos transformar completamente a esse respeito. O Deus que você idolatra, ou seja, seja feita a minha vontade, venha o meu reino, ou então eu não quero saber, tem que ser deposto. Eu acho que aqui a oração do Pai Nosso, eu procuro orar o Pai Nosso todos os dias. É uma oração que eu sei que ela é comunitária, ela é importante que se faça como igreja. Mas você ser lembrado todos os dias de que não é a tua vontade que importa, mas que é o reino de Jesus que importa, é muito importante. Mas isso é o primeiro passo. Porque no dia a dia e na relação com as pessoas, você não terá essa consciência. Você dirá que entregou tudo, mas você não entregará tudo. Não, você desejará manter com você algumas coisas. Depor um Deus falso exige atitude profunda, ou mais profunda do que adquirir habilidades para resolver conflitos. Esse aqui é o meu problema com aquela obra, As 5 Linguagens do Amor. Perdoem a honestidade. O que a obra propõe? Linguagens de amor. Qual a linguagem do marido, da esposa, do filho, do pastor, da igreja? Quer dizer, aonde eu encontro intersecção, aonde a pessoa está na mesma frequência comigo. Para ela é importante elogios, então vou procurar elogiar ela. Para ela é importante presentes, então vou procurar dar bons presentes. Mas isso é apenas uma técnica para apaziguar os ânimos. A gente não está lidando com o cerne da coisa, com o egoísmo, com o egocentrismo e com a vaidade. E é por isso que aqui, cuidado para a gente não lidar com a ira na base da técnica. A ira exige mais do que uma técnica, um divertimento ou um medicamento para acalmar o irado. Respirar fundo e contar até 10 às vezes é bom. Porém, as motivações são os objetivos em torno dos quais a vida se organiza, e é elas que a gente tem que identificar. Meus irmãos, as motivações são os seus valores, seus comprometimentos mais importantes, aquilo em que você baseia quem você é, sua identidade. Por isso que quando Jesus nos convida para ser discípulos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma renúncia dura, é uma renúncia complexa, uma renúncia profunda. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas na era da autenticidade, na era do eu sobre tudo e todos, toda a teologia que vai atacar essa identidade que a gente tem em nós mesmos vai ser vista como politicamente incorreta, abusiva, traumática, opressora. E é por isso que a gente vai ver cada vez mais gente irada. Eu lamento. É por isso que a gente vai ver cada vez mais violência. Porque é legítimo expressar o ser tal como ele é. As motivações são os nossos valores e comprometimentos mais essenciais, aquilo em que a gente
baseia a nossa identidade. Elas moldam e estimulam os nossos sentimentos, pensamentos e ações, determinam a maneira como você trata os outros, como gente ou como objeto, como irmão ou como coisa, como alguém a ser servido ou alguém para usar. Isso acontece o tempo todo. Me aproximo daquela pessoa porque ela tem algo para me dar. Essas motivações ocultas determinam como você reage à dor, à perda ou à ameaça. Elas determinam como e por que você fica irado e se a sua ira é saudável ou doentia. Agora dou um exemplo de um casal. Paulo e Lucas são um exemplo. Eles são namorados e quase sempre discutem por causa dos planos para sair à noite, tá? Em uma das vezes, Lucas chegou atrasado para o jantar que haviam marcado. E os dois começaram a brigar por causa desse atraso. Se assistíssemos a um vídeo da discussão, a gente veria aquele momento, local. Aliás, quem aqui já cogitou, depois de uma briga, em que a gente conta a briga de novo, não foi bem assim, eu não disse isso, eu não disse aquilo. Quem aqui já cogitou de ter câmera em casa para gravar e depois dar um play? Bom, pela reação de vocês, tem que vender muita câmera aí, né? Não, mas não foi assim, eu não disse isso. Mas deixa para lá. Então aqui, um casal de namorados marca essa agenda e ele se atrasa. As imagens do evento mostrariam também as caras feias, as expressões de espanto, as sobrancelhas franzidas, os olhos revirando. Tem muitas maneiras de mostrar a contrariedade. A aspereza na voz, o aumento do volume. À medida que o bate-boca se intensifica, as palavras esquecem-se do acontecimento e se transformam em acusações pessoais ou reprovações pessoais. As palavras da Paulo aqui, que se sente desrespeitada, diz: você sempre faz isso, você é impossível, você é egoísta e desatencioso, você nunca presta atenção. E como em qualquer guerra, a ofensa vai ter uma defesa. Após ouvir então essa fala da Paula, Lucas responde: mas eu não faço isso sempre. Hoje de manhã eu sugeri que a gente comesse sushi, mas concordei na hora quando você pediu comida italiana. Estou aqui agora, qual é o problema? Só porque eu me atrasei 10 minutos? Logo em seguida, em parte porque ele está atrasado bem mais do que 10 minutos, ele já está com 20 minutos de atraso, ele lança um contra-ataque. Você nunca me dá desconto, o Lucas diz. É sempre tão crítica e controladora. Tudo vai mal até aí. É uma discussão típica de casal. Agora vamos procurar motivações. O que essas duas pessoas realmente querem? Será que a briga aconteceu só por causa da diferença de 7 horas, ou 7 horas e 18 minutos, ou 20 minutos? Será que aconteceu só porque as justificativas dele para não ter avisado sobre o atraso são válidas? Ou não? Só porque um dos dois não prestou atenção? Só por causa de linguagem corporal, emoções acaloradas, pensamentos intransigentes e, como consequência, insultos e palavras defensivas que eles dispararam um contra o outro? Mesmo se acrescentarmos o elemento passado, né? É muito comum isso numa briga. Você sempre, você nunca. Tem um fato ali, mas o fato é esquecido. A pessoa é avaliada. Você sempre, você nunca. Ou você é assim. Mesmo ainda, quando se volta aqui ao passado, a gente não chegou na raiz do problema. Por baixo de tudo isso é que encontramos os motivos, as outras histórias não contadas em voz alta e não expressadas na discussão.
Agora, escute bem isso, porque eu penso que isso pode ajudar muito. As pessoas raramente compartilham essas coisas quando estão atacando ou recebendo ataque. Os combatentes não costumam estar cientes das motivações. O ruído da hostilidade e da mágoa abafa a consciência. O que se passava no interior da Paulo aqui, e obviamente que aqui é uma história não real, é uma história pensada como uma figura. Aspas, quero que você me ame. Se você se importasse comigo, chegaria na hora, me avisaria ou pelo menos pediria desculpas. Em vez disso, você está obcecado em provar que está certo e que eu estou errada. Seu atraso e sua postura defensiva, diz aqui a Paulo consigo mesmo, embora não consciente disso, significam que você não me ama e que não se importa com os meus sentimentos. De novo, isso aqui ela não está consciente. O que se passa no interior de Lucas é outra coisa, mas semelhante. Sua raiva, ele não pensa sobre a mulher, mas sua raiva significa que você não me ama. Aliás, ele pensa. Quero que você me trate com respeito. Tenho medo da sua ira. Se me respeitasse, você se daria ao trabalho de perguntar o que aconteceu e no que eu estava pensando. Então, descobriria que eu estava pensando em você e que me senti mal por estar atrasado. Você acreditaria em mim e não simplesmente ficaria irritada. Você não se importou comigo como pessoa. Ouvindo esses dois lados, podemos até concordar com ambos, quando a gente fica sabendo qual é o desejo de cada um. São plausíveis as razões. Nossas motivações são uma coisa curiosa. De um lado, são como porcelana, delicadas e vulneráveis. A ira faz com que nos sintamos fortes, porém. Ou pelo menos que pareçamos fortes. Porque é muito importante esconder o que é vulnerável. Admitir as verdadeiras motivações numa briga de casal nos expõe e passa a imagem de que somos fracos. Se você pudesse ir para casa só com essa frase e pensasse sobre ela, quando você for brigar de novo, eu acho que já ajudaria um bocado. Admitir as verdadeiras motivações numa briga de casal nos expõe, porque podem ser coisas ridículas. Caprichos. E pode passar a imagem de que a gente é fraco. O casal poderia conversar sobre os seus verdadeiros motivos, de maneira que expressasse o simples fato de que estavam feridos ou perplexos, sem hostilidade, ressentimento ou desdém. Uma conversa nesse tom poderia até mesmo ajudá-los a entender um ao outro melhor e aprender a amar um ao outro de maneiras mais atenciosas nas suas fraquezas e até infantilidades. Mas por que as coisas vão mal? Porque os dois jovens não conseguem conversar sobre as frustrações e os problemas de comunicação de maneira construtiva? Porque eles não expressam seus desejos e mágoas sem acrescentar doses de ira e moralismo? Porque eles não se esforçam para ter uma compreensão mútua e viver uma vida melhor? É a pergunta que fazemos. Por outro lado, as motivações não são apenas, e aqui concluo, as frágeis porcelanas dos desejos plausíveis e mágoas sinceras. As motivações são também o aço e os explosivos da obstinação ferrenha. A ira do tipo ruim acontece quando as motivações são como as de um Deus. Eu quero as coisas do meu jeito. Exijo que você me ame de acordo com as minhas regras. Provarei que estou certo, custe o que custar.
Provar seu erro é indesculpável e ultrajante. É um modo de provar que estou certo e de que sou vítima da sua iniquidade grotesca. Quero estar no controle. Você deve me obedecer. Me ouvir e satisfazer as minhas vontades. Como você se atreve? Isso aqui não está declarado. Como você se atreve a ir contra o meu desejo todo-poderoso? Como poderíamos explicar esse modo de operação, gente? É como o sistema operacional de um computador. A gente no visível vê os arquivos, as pastas, mas existe um sistema operando todo esse conglomerado. Por trás de tudo isso estão códigos que fazem tudo funcionar. Quando olhamos para essa situação, tanto Paula quanto Lucas estão dizendo: quero as coisas do meu jeito. Quero as coisas do meu jeito. E não é porque são aquelas coisas, mas é porque o meu jeito é o mais importante. A ira é mal direcionada por causa de uma exigência. O simples desejo transforma-se em algo que eu preciso ter. Geralmente o que está errado nos meus desejos não é o que eu quero, mas o fato de que eu quero demais. O problema não está em querer. Meus desejos se transformam em necessidades. Eu devo ser amado, eu exijo respeito, eu preciso que você me trate como eu quero, eu ordeno que não seja tão duro comigo, eu insisto que você seja compreensivo, eu exijo que você seja carinhoso. Repito, ela não está consciente disso. O que eu quero está certo, portanto tenho o direito de ficar irado com você. Mesmo se seu desejo for bom, por exemplo, que o namorado nesse caso chegue na hora, ele é tão intenso que consome. O problema não são os minutos, o problema é que tem que ser do meu jeito. Desejos simples viram exigências que têm que ser satisfeitas, senão eu fico descontente. Ponha toda essa história no convite de discipulado que Jesus faz à sua igreja hoje. De renúncia, de entrega, e que a gente coloca toda a nossa identidade no que Cristo fez em nós, e é em nós, porque fomos justificados por fé e graça. Quando ainda a gente dá valor à nossa personalidade, quando ainda a gente procura a nossa identidade, tal como a gente se apresenta no mundo, e se esquece do pecador que a gente é, e que recebemos uma nova vida em Cristo, nós vamos continuar dando esse tipo de cabeçada, meus irmãos. Pode olhar para cá, fica tranquilo. Finalizo com um texto de Êxodo 34. Versículos 6 e 7. O Senhor passou adiante de Moisés e proclamou, depois desse evento trágico ali em Israel, de alguma forma Moisés se colocou como intercessor do povo. Pediu que Deus tivesse misericórdia e não destruísse aquela nação. E ao mesmo tempo aproveitou Moisés a oportunidade e disse: quero ver a tua glória, Senhor.
E Deus então permite a Moisés uma experiência. Moisés é colocado numa abertura de rocha e Deus passa de lado por ele. O Senhor passou adiante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O Senhor Deus se irou com uma celebração idólatra do povo de Israel, tendo Deus feito tudo o que fez. Qual foi a consequência? Sua ira justificada fez com que a fé de Moisés levasse Moisés a agir como uma figura de Cristo para aquele povo. Um mediador, um intercessor, um sacerdote. Ora intercedendo por misericórdia, ora também, sim, expressando a justa ira divina. Aquilo tinha que ser enfrentado. Tanto que o bezerro desapareceu. Qual foi o resultado final? Vemos uma revelação do DNA básico de toda a Bíblia. Depois do ocorrido, testemunhamos no Sinai a bondade de Deus com um povo desviado. Deus é bom, meus irmãos. E Ele sim fica justamente irado com tudo aquilo que se volta contra Ele e contra a sua criação. Deus é bom, incansavelmente misericordioso para com todo aquele que reconhece a sua própria necessidade e está disposto a esse caminho de ser iluminado, para se conhecer, para não machucar pessoas e machucar severamente. E eu falo aqui de traumatizar, não é da boca para fora. Como seres humanos pecadores que a gente é capaz de muitos males. E às vezes alguns definitivos. Quando alguém perde a vida ou quando alguém vai embora. Nós não temos dado o devido cuidado a essa área da nossa vida. Não temos. Da mesma forma, Jesus se irou com razão por causa do coração de pedra dos homens que o odiavam e eram indiferentes aos demais. No entanto, o que eles intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Jesus curou um aleijado no sábado e por tal transgressão enfrentou a morte na mão de assassinos. Qual o resultado disso? Ele levou sobre si os pecados dos homens e mulheres com um coração de pedra. O DNA básico de toda a Bíblia ganhou vida. O Filho do Homem que caminhou entre nós e morreu, vive agora e ainda nos perdoa e nos renova a imagem da sua justa ira e misericórdia abundante. Quando os propósitos maiores de Deus estão no controle, o mal pernicioso da ira é neutralizado, é santificado, é mortificado. A ira acaba se tornando serva da bondade. Ela se torna justa e os propósitos se tornam misericordiosos para todos aqueles que para Deus se voltam, confiam nele e são conformados à sua imagem. A ira se torna serva da bondade. Baixe tua cabeça nesta manhã. Senhor, Tu conheces a situação de cada um de nós. Tu sabes muitas vezes o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Tu sabes o que já fizemos.
Tu sabes, inclusive, que por tua misericórdia coisas piores não nos aconteceram. Tudo por vaidade. Tudo por preservar uma identidade. Tudo por causa do meu eu, do que eu penso e do que eu sou. Senhor, isso é um pecado. Isso não tem outro nome, não tem outra palavra que designe melhor. Nos ensina a renunciar à nossa vontade. Nos ensina a entregar aquilo que é mais caro para nós, que não é o carro, não é o trabalho, não é a família, não é o dinheiro. É nós mesmos. E a nossa capacidade, mesmo escondendo os verdadeiros motivos, justificar o erro dos outros por outros argumentos. Eu peço que o Senhor nos ajude aqui nessa comunidade, na relação de maridos e esposas, na relação de pais e filhos, na relação de irmãos, irmã e irmão, na relação de irmãos em Cristo. Perdoa a nossa iniquidade. Tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. Nos permite, por Tua graça e luz, chegar ao cerne daquilo que nos motiva nas ações e momentos mais delicados. A terapia não vai resolver isso. A técnica não vai resolver isso. O passeio não vai resolver isso. O que vai resolver isso é se entregar. É se entregar completamente a nossa vontade e a nossa vida. Eu peço, Senhor, nessa comunidade aqui, nos ajuda. Nos ajuda nesse tempo delicado da vida humana em que nós nos sentimos justificados naquilo que a gente faz. E já machucamos muita gente, gente querida. Deixamos para trás pessoas queridas, seres humanos à imagem e semelhança do Criador. Perdão, Senhor. Perdão. Não fomos honestos em reconhecer os verdadeiros motivos e empurramos para o outro os nossos pecados. Nos ajuda nessa manhã, ajuda a cada um de nós aqui nesse lugar. E que a Tua palavra nos ajude a perceber esse Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações. Que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Por isso, nessa manhã, fortalece os meus irmãos, fortalece a mim e essa comunidade, e nos ajuda na caminhada, em amor e em verdade, hoje e sempre. Em nome de Jesus.